No vídeo aí você vai conhecer os materiais descartados em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Recentemente a Marvel acabou publicando um livro que tem todo o material descartado de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E dentro desse livro tem muita informação muito boa da gente ver, como por exemplo, como seria a aparição dos Homens-Aranhas nesse filme, que não seria pelo Ned, e também o roteiro descartado, que não tinha a presença dos 3 Homens-Aranha. Para aqueles Black falando aqui, a Spider, e vamos conhecer agora todos esses detalhes, esses material descartados de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que eu tenho certeza que vai te surpreender. E olha que nenhum YouTube brasileiro trouxe todos esses detalhes que eu vou lhe trazer agora. Então chega de enrolação, vai, vem! As primeiras ideias do roteiro de Homem-Aranha Sem Volta para Casa era que inicialmente era para ser um filme mais de investigação, um filme que obviamente iria investigar se o Peter Parker era assim o Homem-Aranha e que se foi ele mesmo que matou o próprio Mistério. E nesse filme, claramente, aparentemente, o Kraven estaria nesse filme oficialmente falando e queria caçar o Homem-Aranha, que iria ser claro que isso iria acontecer. Mas não só isso, mas também teria a aparição do Mistério, que obviamente poderia ser o mesmo Mistério que foi nos apresentado longe de casa, e aparentemente ele não morreu, mas também tem gente que fala que ele seria uma versão do Mistério que realmente tinha poderes de criar ilusão. Bom, eu acredito mais na primeira ideia. E você? Bom, já essa ideia aqui, aparentemente o que dá a entender é que ele realmente era o material da versão do primeiro roteiro, mas também aparentemente iria ser reutilizado na versão final. E era obviamente que o Mistério também iria fazer parte do Quinteto Sinistro, completando mais o vilão, que aí sim ia ser o Sexteto Sinistro, mas não só isso, mas como também o Mistério iria matar a Tia May em vez do Duende Verde. Não só isso, mas também como o James estaria filmando tudo aquilo e também mostrando novamente ao vivo, e acabaria que no final ele mataria a própria Tia May. Eu particularmente acharia essa decisão muito legal e até mesmo iria mostrar um vilão único para o Homem-Aranha de Tom Holland. Não que eu não gostei da ideia do William Dafoe, mas pensando assim por cima, eu acho que o Mistério iria dar muito bem, iria realmente fazer o Mistério ser o maior vilão do Homem-Aranha de Tom Holland em vez do Duende Verde, na minha opinião. Nesse filme também teve uniformes descartados, e um dos uniformes descartados foi a versão inverso, o traje invertido do Homem-Aranha de Tom Holland, que acabou tendo essas variações aí do simbionte, que muita gente achou que era um simbionte, um monte de coisa assim, mas era um traje inverso, e que infelizmente acabou não indo para o filme, mas até que é mesmo compreensível, porque não foi, porque muita gente ia falar, olha, simbionte, sei lá o que, copiando, mas acabou que uma coisa interessante que tem nesses trajes é que tem obviamente a aranha branca, que faz referência aos quadrinhos, mas tem da aranha vermelha, que faz referência à primeira versão do simbionte Venom, no caso a versão que o fã deu para a Marvel, porque caso não saiba, o simbionte Venom foi uma ideia de um fã que deu para a Marvel e criou uma versão, obviamente, do simbionte, tanto que essa versão era vermelha e preta, e não na vermelha e branca como a gente conhece hoje em dia, e acabou que ele vendeu essa ideia por aproximadamente, se eu não me engano, $200. Teve obviamente algumas alterações das cenas da batalha que obviamente teria durante o filme, como por exemplo a batalha na ponte, que iria ser muito mais com CGI aquela cena, pois envolveria a ponte caindo, Homem-Aranha salvando várias pessoas, iria ficar uma coisa muito interessante de se ver, mas acabou sendo descartado por uma coisa muito mais simples, tanto que até mesmo existe uma extensão dela, que é obviamente a batalha que o Homem-Aranha teria contra o Duende Verde, também com o próprio Alfred Molina, o próprio Dr. Octavius lutaria com o Duende Verde, que meu amigo, eu queria ver essa batalha, os dois vilões favoritos de muita gente aí lutando. Seria interessante a gente ver essa ideia, hein? Quem sabe isso acontece no futuro. Obviamente, o detalhe também que teve nas versões dos uniformes foi, obviamente, do próprio uniforme dos vilões do Homem-Aranha, como, por exemplo, do Alfred Molina, que teve várias alterações, até mesmo o design que eu achei que iria ser o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa do Dr. Octavius, que seria isso aí, ele de cabelo grande, porque eu achava que a versão dele, pelo menos na minha concepção, é que ele iria voltar no mesmo momento que ele acabou morrendo, ou seja, lá no fundo do mar. Ou então eu acabava imaginando que o cabelo dele tinha crescido e que ele ia ficar meio que ceboso, meio parecido com o Dr. Octavius na série animada do Ultimate. Eu achei que ele ia ficar com aquele visual, mas acabou que não foi e ficou exatamente no momento que ele acabou explicando lá no filme. E também do Duende Verde, que teve visuais lindos também, como por exemplo envolvendo a armadura do Homem de Ferro, obviamente uma máscara de um dos vilões do Thor. Enfim, teve várias alterações e várias versões descartadas desse uniforme. E olha uma coisa interessante, uma coisa que tinha no detalhe lá na Batalha da Ponte era que o Homem-Aranha de Tom Holland iria ter o cinto dele, obviamente para a fase da amargura, tanto que até mesmo tinha umas variações daquele cinto, e olha que até mesmo ele usaria um tipo de um óculos, um Apple Vision na cena, onde ele ia utilizar aquele óculos para controlar o braço do Dr. Octavius. É uma ideia aí que a Sony tava tendo, que meu amigo, se o ChatGPT tivesse naquela época lá, eu acho que eu acharia que ia tirar a ideia da própria ChatGPT. Estranho isso, seriamente.
Uma das batalhas que eu mais queria ter visto isso realmente acontecer, mas eu entendo o motivo por não ter aparecido, era que quando o Homem-Aranha acabava se conversando com o Dr. Octavius, eles acabavam tendo aquela briga, porque o Doutor Estranho iria matar, por assim dizer, os vilões, porque ele iria levar os vilões para o universo deles e, consequentemente, matando algum deles, mas acabou que o Homem-Aranha não deixa isso acontecer, e acaba que eles vão, obviamente, para a dimensão espelhada. Mas uma coisa interessantíssima que aconteceria é que a versão alternativa é que, em vez de lutar na dimensão espelhada, iria ter dimensão espelhada, mas ele lutaria entre o universo dos 3 Homens-Aranha, nos 2 Homens-Aranha, no caso de Tobey e de Andrew. No caso, iria fazer algumas aparições, obviamente, do segundo filme do Homem-Aranha de Tobey Maguire, onde ele iria ver o Ditkovic, lá na cena do ringue do Homem-Aranha, do primeiro filme do Homem-Aranha, há também a cena, a batalha final do Homem-Aranha de Andrew Garfield contra o Largato, e ainda por cima a morte da Gwen. Existiam essas áreas descartadas, eu queria realmente ver muito isso, eu imagino muitos fãs gritando na hora, vendo a cena acontecer quando o Homem-Aranha passa lá por trás, mas eu entendo por que não aconteceu, porque eu, pelo menos, olhando lá do roteiro, eles queriam, obviamente, guardar a surpresa, mesmo que os vilões falassem que ele não é o Peter Parker dele, e que ele morreu de certa forma, tal. Enfim, eles queriam guardar a surpresa pra gente ver aquele êxtase lá no final, quando a gente viu os 2 Homens-Aranhas, que não foi uma maneira muito bem apresentada, por assim dizer, mas foi uma coisa muito gostosa de se ver. Tanto que até mesmo teve alterações nessa cena. Aparentemente, eles iriam aparecer só na batalha final, que era que muita gente tava achando que iria realmente acontecer, que os Homens-Aranhas iriam aparecer só na batalha final, e que iria ser pelo próprio Doutor Estranho. O Doutor Estranho iria retornar da dimensão espelhada, abrir o portal, vir os 2 Homens-Aranhas e acabou que ajudar eles. E felizmente isso não aconteceu, pois nós tivemos interações durante o filme que foi muito gostoso da gente ver. A conversa de Todd, de Andrew, eles fazendo as coisas lá de ciências, foi incrível aquela cena. E não tem que se dizer, esse filme aí marcou uma geração. Eu não acho que ele é o melhor filme de todos os tempos, tipo em questão do roteiro, coisa assim do tipo, mas é um filme que tá no coração de muita gente aí, inclusive no meu, marcou uma era aqui no canal, marcou a sua vida, sem dúvida, é top 1 filmes da minha vida, só por ter a volta do Tobey Maguire, e não tem o que se dizer, é uma coisa que aquece muito meu coração de ter visto o Homem-Aranha de Tobey Maguire voltando no cinema, vendo o Andrew Garfield, que, meu Deus do céu, que Homem-Aranha incrível, o jeito que ele atuava naquele filme é como se fosse nós ao lado dele, ou ao lado do Tobey Maguire, mano, é incrível aquele filme, top filmes da minha vida, e eu queria realmente comentar aí, que eu queria que você comentasse aí embaixo sobre o que você acha desse filme, se você gosta assim ou não dele, se ele tá no seu coração. No meu ele tá, top 3 filmes favoritos do Homem-Aranha, sem dúvidas, e o top 1 filmes da minha vida, sem dúvida aí. E também aproveita, comenta aí qual dos materiais eu esqueci de citar aqui. Bom, muito obrigado por ter chegado até aqui, se inscreva, obviamente, receber mais coisas relacionadas ao Homem-Aranha e também ao universo cinematográfico da Marvel, e eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about your